Que é isso? Calma, Juma. A gente só veio aqui pra conversar. Se der mais um passo, eu mato os dois. Interrompemos essa programação para trazer informações quentíssimas sobre a Organização Mundial do Comércio. Oi, eu sou Itamar, do terceiro ano A, e hoje vim aqui falar da OMC. O que é a OMC? A OMC é a sigla para Organização Mundial do Comércio, que é um órgão responsável por supervisionar e organizar o comércio internacional. Ele é um facilitador do comércio global, visa diminuir as barreiras alfandegárias entre os países. Praticamente, ele é um órgão facilitador que diminui os obstáculos entre o comércio internacional. Olá, sou Rafael e vou explicar a origem da OMC. A ideia de uma instituição para a regulação do comércio surge em 1948, com a criação do Acordo Geral das Tarifas e Comércio, que reunia, além do Brasil, mais 23 países. Deste modo geral, morria as relações exclusivamente bilaterais e nascia um novo modelo de relação globalizado. A meta principal era acabar com as barreiras alfandegárias que eram prejudiciais ao comércio internacional. Após 8 rodadas desse acordo geral, decidiu-se então fazer a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Oi, eu sou o Lucas, sou estudante do CEPIR Brasil Cavalcante, curso terceiro ano do ensino médio. Vim aqui explicar para vocês o que é a Organização Mundial do Comércio. Bom, se trata de um órgão global que opera no estabelecimento de sistema de regras do comércio internacional e cujo objetivo é ajudar no desenvolvimento dos seus países membros. Para isso, a organização promove fóruns onde é possível fazer acordos comerciais entre países membros. De uma forma mais simples para todo mundo entender, para quem não entendeu. A principal função da Organização Mundial é facilitar o comércio mundial entre os países e diminuir as barreiras alfandegárias. Olá, eu sou a Elaine, aluna do A, e eu vim explicar como a OMC desenvolve nos países. Atualmente, a OMC trabalha com mais de 164 países. Esses dados foram fornecidos pela própria organização. O último país a formalizar a entrada foi o Afeganistão, no dia 29 de julho de 2016. O Brasil é um dos fundadores da GATT, por isso ele também permanece na OMC, desde 1995. Em 2011, o país que mais se destacou na organização foi a China, sendo um dos países com a economia socialista de mercado. Além dos membros oficiais, a OMC conta também com observadores. Nesse grupo, o menor é composto por 25 países. Eu sou Ana Clara, do terceiro ano A, e como vocês estão vendo ao longo dessa videoaula, nós estamos falando sobre a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. E eu vou falar sobre a atuação do Brasil na OMC. Bom, ela vai ser analisada por 2 aspectos. O primeiro é o comportamento do Brasil nessas negociações e o segundo é o papel do Brasil no órgão de solução de controvérsias da OMC. O primeiro é como o Brasil negocia na OMC. Bom, tudo começou com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, que garantiu a ele uma participação na reconstrução econômica mundial do pós-guerra, mas não era uma participação ativa. E as negociações da OMC ficavam mais com os países desenvolvidos, então o Brasil não era tão priorizado assim, juntamente com outros países. Mas esse cenário muda com a criação do G20, na 5ª Conferência Ministerial da OMC, lá em Cancún, onde esse grupo, o G20, que é liderado pelo Brasil, começa a ter um pouco mais de voz. Assim, eles têm uma participação mais ativa nessas negociações. E, atualmente, dado o sucesso do G20, o Brasil se encontra numa posição mais favorável no plano internacional, no sentido de que a sua opinião se tornou mais relevante para a elaboração dos acordos no âmbito da OMC. E, em dezembro de 2022, o chanceler brasileiro, o Roberto Azevedo, foi eleito diretor-geral do órgão para um mandato de 4 anos. Então, graças ao G20, o Brasil conseguiu conquistar espaço na Organização Mundial do Comércio e agora está cada vez mais à frente das
negociações. O segundo aspecto é o Brasil no órgão de solução de controvérsias da OMC. O que seria esse órgão? Seria um comitê dentro da OMC que visa atenuar os atritos entre os países ali presentes. Em 95, o Brasil ficou na posição de reclamante, junto com a Venezuela, contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos teriam infringido o artigo 1 e 3 da OMC. Uma importante participação do Brasil nesse órgão seria no caso de subsídios em relação ao algodão, movido contra os Estados Unidos novamente. O relatório do painel de implementação da OMC foi divulgado em dezembro de 2007 e dava novamente o ganho da causa ao Brasil, reconhecendo que os Estados Unidos não estavam cumprindo com as decisões do painel original. E essas sucessivas vitórias do Brasil em face dos países desenvolvidos foram garantindo cada vez mais credibilidade e conferindo a ele um peso cada vez maior com suas opiniões, assim fazendo ele importante voz na OMC.